Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, a mídia nesta semana. Nada pode ser tão marcante quanto a chacina na escola de Realengo, Rio, e assim será por muito tempo. Justamente por isso, não poderíamos deixar de incluir o doloroso episódio nesta edição gravada. A tragédia da última quinta-feira enlutou o país inteiro, não apenas pela brutalidade com que foram ceifadas tantas vidas tão cedo, mas porque ela nos empurrou para o segmento das sociedades que convivem com os serial killings, os assassinatos em série, praticados em escolas ou universidades. Entramos para o seleto clube dos desenvolvidos pela porta dos fundos, graças aos delírios místicos de um psicopata. Wellington de Oliveira não é fruto da imprensa nem da mídia. Sua mestra, confessora e amiga íntima era a internet, que lhe ensinou a recortar e colar fragmentos de crenças, dogmas e ritos pseudo-religiosos para legitimar os seus instintos. Quando começou a onda de massacres em colégios americanos, alguns jornais decidiram não noticiá-los na primeira página para que não servissem de estímulo. Estavam errados. Os fatos, por piores que sejam, não podem ser escondidos debaixo do tapete. Tudo o que aconteceu em Realengo deve ser escancarado e encarado, discutido até as últimas consequências, sem politização e sem preconceitos. Todas as dores devem ser integralmente sofridas para que nunca mais se repitam. O tema do programa de hoje esteve nas manchetes em meados de fevereiro, porém 3 semanas depois evaporou-se. Estamos falando da corrupção policial. Se o problema não acabou, por que o silêncio da mídia? Participam desta edição o sociólogo Luiz Eduardo Soares e os jornalistas Vera Araújo e Bruno Paes Manso. Tudo começou em meados de fevereiro com a Operação Guilhotina, desfechada pela Secretaria de Segurança do Estado, com apoio da Polícia Federal e do Ministério Público. Foram presas 38 pessoas, das quais 30 eram policiais, um deles delegado que chegou a ocupar a subchefia da Polícia Civil e Secretaria da Ordem Pública do município. A situação do chefe da Polícia Civil, Alan Tornowski, tornou-se insustentável, por isso demitiu-se. O caso teve ampla repercussão e, como costuma acontecer, evaporou-se. O inquérito, evidentemente, é sigiloso, ninguém se arrisca a vazamentos e, sem os subsídios de fontes policiais, os jornalistas que investigam o caso enfrentam dificuldades para avançar nas apurações. Normal. Tudo deixa de ser normal quando lembramos que no início de dezembro do ano passado, portanto há 3 meses, aqui neste observatório, logo depois da reconquista da Vila Cruzeiro, do Complexo do Alemão, lembramos a advertência pública do ex-secretário nacional de Segurança, Luiz Eduardo Soares, a respeito da diversidade dos vilões. Além dos traficantes intocados nos morros e nas favelas, o crime organizado conta com um poderoso sistema de lavagem de dinheiro para financiar as suas operações. Mencionou-se aqui a hipótese da existência de um sofisticado laboratório para rastreamento desse dinheiro sujo, mas cujas sindicâncias acabaram sendo usadas por policiais corruptos para extorquir a impunidade dos poderosos chefões. Este laboratório, denominado LabLD, Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro,
operava na esfera da Polícia Civil. O jornal Valor Econômico chegou a mencionar a sua existência em notícia da primeira página. Tudo isso precisa ser retomado. Não pode ficar nas coleções dos jornais, nem nos arquivos. E para isso, estamos aqui. Corrupção policial no Rio é uma chaga antiga. A metrópole convive com graves problemas de conduta desde o surgimento da corporação, quando a corte portuguesa se transferiu para o Brasil. A polícia, quando surge no Rio de Janeiro, surge com a vinda da família real para cá, ela surge com um propósito, a sua origem, né, que é preservar a corte, preservar a nobreza das ameaças urbanas que se colocavam ali, principalmente os escravos, ex-escravos e essa população pobre que circulava ali no Rio de Janeiro daquele momento. Em alguma medida, a polícia não perdeu esse perfil, né, não perdeu essa sua capacidade de proteger uma determinada elite na manutenção de uma ordem. Para isso, se utilizando sempre de instrumentos violentos, para isso se utilizando de instrumentos que sempre passam pela lógica da corrupção, né, para interesses privados através das suas ações públicas. O próprio emblema da polícia, o significado do seu emblema é muito revelador, né, o ramo da cana, do café e as duas pistolas e o brasão, né? Então, com a força das armas se protege o poder econômico e a realeza. Ao longo de mais de 2 séculos, a polícia passou por muitas mudanças, mas ainda mantém em seus quadros policiais que contribuem para o aumento dos índices de criminalidade. Essa diversificação dos crimes acabou por aperfeiçoar o trabalho do jornalismo de investigação. Em primeiro lugar, é bom que a gente fique claro que tanto os jornalistas como a sociedade não têm mais dúvida que a corrupção policial é um dos principais fatores do crescimento da criminalidade no Brasil. Isso, está todo mundo convencido disso. Os jornais e os jornalistas fazem trabalhos nessa área, mas como o nível de transparência dos governos é muito baixo, há também uma grande dificuldade de se apurar esse tipo de matéria. O jornalismo investigativo nessa área é muito difícil, às vezes mais do que aparenta. Nós temos uma elite política no Rio de Janeiro que é profundamente corrupta, né? Para a manutenção de uma elite política corrupta no poder, você precisa ter uma polícia corrupta. Essa polícia é o braço desse Estado no controle das periferias e das áreas pobres. Essa polícia faz o papel sujo que nasce na política e não nasce ou acaba na polícia. Nós não vamos ter uma outra segurança pública pensando exclusivamente na polícia, e sim na relação da polícia com que política ela sustenta. A polícia sempre cumpriu esse papel. Por isso ela sempre se relacionou, teve espaço na relação com diversas formas de contravenção. Entre eles o jogo do bicho, mais recentemente a milícia, ou mesmo o tráfico de drogas. Não há uma boca de fumo do Rio de Janeiro que funcione hoje sem o arrego, sem o pagamento da polícia. O relacionamento entre policiais e políticos corruptos é o tema central de Tropa de Elite 2, o filme mais visto na história do cinema nacional. Do diretor José Padilha, o filme mostra um novo inimigo, as milícias que controlam as favelas cariocas. Onde o Fábio tirava 30 mil por mês, o Rocha tirava 300 livres de imposto. Em 4 anos, o sistema tomou conta de quase toda a zona oeste do Rio de Janeiro. Antes, a gente invadia e os traficantes voltavam. Só que quando os corruptos começaram a ocupar as favelas, os traficantes não voltavam mais. Por um bom tempo eu pensei que o sistema estava ajudando o BOPE. Só que, na verdade, era o BOPE que estava ajudando o sistema. Tanto o filme Tropa de Elite 2 quanto o livro O Elite da Tropa 2, eles são fundamentais, porque eles, por mais que sejam obras de ficção, eles, na verdade, dialogam muito de perto com a realidade que nós temos recente no Rio de Janeiro na segurança pública. E tem uma grande contribuição, ele vai para o andar de cima. Ele não discute só a polícia pela polícia, mas ele mostra as relações políticas que chegam na polícia. E isso é fundamental para a gente entender como funcionam as milícias. Com um índice de homicídios mais baixo desde 1991, o Rio vive hoje um momento positivo no setor de segurança. Mesmo assim, a corrupção ainda tem força. Em fevereiro passado, a Polícia Federal desencadeou a Operação Guilhotina, que deu início a uma das maiores crises na história da Polícia do Rio. Depois de mais de 1 ano de investigação, com a ajuda do Ministério Público, 38 pessoas foram presas, entre elas 30 policiais.
Um deles, o delegado Carlos Oliveira, foi chefe da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos e também era o braço direito do então chefe da Polícia Civil, Alan Turnovski. Envolvido nas denúncias, Turnovski acabou entregando o cargo. No Rio, como no país, a corrupção policial parece estar longe do fim. A cada dia, um novo caso ganha destaque na mídia. Um problema crônico que a imprensa especializada investiga com dificuldade, principalmente por conta da falta de transparência do poder público. Eu tenho 21 anos de polícia e não sei dizer por que eu matei, nem por quem eu matei. Mas o que eu posso afirmar com certeza, senhores deputados, é que o policial não puxa esse gatilho sozinho. Nosso debate começa logo depois do intervalo. Voltamos já.